Como eu dizia, para Foucault, internamente você tem 3 princípios de limitação para conjurar esse perigo do discurso ficar no barata voa e poder ser qualquer coisa, já que ele tem que parecer natural. Ele tem que parecer que é isso mesmo, não tem ou nada deve parecer possível de mudar, né? Invertendo lá a fala do Brecht. Então vamos lá, como é que você faz isso, segundo ele? Primeiro, o princípio dos comentários. Vai pensar nas notas de rodapé na academia, quem você cita, quem você não cita. Então o comentário para ele funciona como um encadeamento em que você vai remetendo ao funcionamento da ordem do discurso. Um vai sendo meio álibi do outro, um vai meio sustentando o outro. Então é como você linka as coisas, como é que você explica as coisas. Então o papel do comentário para poder fechar o sentido, impedir que o discurso fique muito solto, tá? O segundo ponto que ele fala é o autor, quer dizer, você ter atribuição de autoria gera também um controle, inclusive pelo sistema de especialistas, sobre o que se fala e como se fala, tá? E o terceiro, as disciplinas, que ele vai falar que as disciplinas configuram campos específicos, ordem de discurso muito fechadas, com muitas regras, em que só pode entrar e participar daquela ordem disciplinar quem está dentro daquele sistema de regras, tá? Então isso ele vai falar desses 3 mecanismos. Quando a gente pensa na academia é muito fácil entender, teve até um papo que a gente teve na aula passada sobre isso, né? Mas não serve só para academia. Todos os sistemas discursivos, todas as ordens discursivas têm suas regras, têm seus limites, designa quem são os autores, qual é o seu corpo disciplinar, certo? Isso funciona para todos. Eu vou seguir agora aqui misturando um pouco os ingredientes enquanto a gente vai conversando para a aula. O milho, vou botar aqui um pouco, deixa eu pegar um pouco aqui, uma colher, tá? Então, quando ele está falando desses sistemas inclusos de controle, princípios de limitação, como ele chama, ele está pensando nas políticas discursivas, que para ele, a disciplina, quando ele fala da disciplina, mas tanto o comentário, quanto a autoria, quanto as disciplinas, são políticas discursivas, né? E são princípios de controle da produção do discurso. Agora eu vou botar um pouco de palmito. Peraí, eu vou conversando aqui. Vou pegar o palmitinho aqui. E essa disciplina, ou seja, essas políticas, elas fixam os limites. Lembrando lá que eu já expliquei do Bourdieu, que todo limite é uma criação por poder mágico, né? É uma atribuição de fechamento, de limites, de fins, por um ato mágico, né? Um rito de instituição. Então, o que as disciplinas fazem, né? Essa política discursiva? Fixando os limites, força uma reatualização das regras. Ele vai falar dos rituais da palavra, né? E isso gera uma identidade mesmo, no sentido de você reconhecer, naquele majestático, quem pertence e quem não pertence àquela ordem de discurso, né? Então, só para a gente fechar aqui, enquanto eu boto aqui, eu vou botar o champignon, já botei o palmito, já botei o milho, agora eu vou botar o champignon, só para a gente entender que ele está falando de princípios, que eles chamam antes de interdição, de exclusão, interdição, de seleção, é isso? E que são princípios externos e princípios internos, que são esses ligados à limitação, ok? E aí agora eu vou partir para um terceiro tipo, que é a seleção dos sujeitos que falam, tá? Terceiro tipo de procedimentos. Então, só para a gente resumir, ele está falando de 3 tipos de procedimento, né? Procedimentos externos, que são de exclusão, procedimentos internos, que são exatamente para você conjurar o perigo do aleatório, e agora o terceiro tipo, que é a rarefação dos sujeitos que falam. E aí agora ele vai trabalhar a seleção mesmo dos sujeitos, né? Nem todo mundo pode acessar as regras. Nem todo mundo vai ter direito a participar da ordem discursiva, né? Então ele vai falar, ninguém vai entrar na ordem do discurso se não satisfizer essas regras. É isso? Se não tiver as qualificações, aí o capital social é fundamental, necessárias para participar dessa ordem da sociedade de discurso. E lembrando que a ideia de ordem de discurso para ele, além da ideia mesmo de ordem, no sentido de normatizar, criar padrões, tem a ver com fechamento, né? Igual a gente pensa em sociedade discursiva, em ordem discursiva. Eu sempre dou um exemplo para todo mundo entender que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma sociedade que exclui sujeitos que podem entrar ou não podem entrar de acordo com uma série de parâmetros. É a mesma coisa, né? As ordens discursivas são sociedades de discurso, cuja função, elas existem para produzir e conservar os discursos, fazer com que eles circulem em espaços fechados. Não é isso?
que eles sejam distribuídos somente algumas regras restritas, de maneira que nem todo mundo pode falar sobre qualquer coisa, ok? E aí ele entende que as ordens de discurso, as sociedades discursivas, fazem uma dupla sujeição, tá? Sujeitam os sujeitos que falam, nem todo mundo pode falar, e sujeitam os discursos, nem tudo pode ser falado, ok? E só para a gente fechar aqui, esses rituais da palavra, que as ordens de discurso vão fazendo para poder separar, excluir, selecionar, interditar, para eles estão ligados à soberania do significante, exatamente para evitar que o caráter arbitrário do discurso se evidencie. Então, vou botar um pouquinho do molho de tomate agora, já estou terminando aqui, o frango está quase ficando pronto, para a gente botar o franguinho também, tá? Então a gente vai misturar aqui todo mundo para ficar belezinho. E agora eu vou esperar só o franguinho vivo, não mais um pouquinho de cebola ou não? Acho que tá bom por agora, tá? Então por aqui eu vou parar e só vou terminar então, tá? Esses rituais da palavra, vou misturando aqui enquanto isso, esses rituais da palavra para ele, quando a gente pensa os rituais da palavra, as sociedades de discurso, os grupos doutrinários, as apropriações sociais, que os sujeitos também se apropriam disso. Para ele, todos esses campos se ligam uns aos outros, né? Criando o que ele chama de sistemas de sujeição do discurso. Quer dizer, o sistema de sujeição do discurso não são só os rituais da palavra, não são só as sociedades discursivas, não são só os grupos doutrinários, as pedagogias, não são só as apropriações. É a combinação, o jogo entre tudo isso que cria esses sistemas, tá? E esses sistemas têm como uma política discursiva o controle, a disciplina, porque eles têm medo do que pode haver de violento, descontínuo, combativo, desordeiro, perigoso, né? Nesse grande zumbido incessante e desordenado do discurso. Isso é uma passagem linda do texto do Foucault, que ele está falando isso, né? Que o discurso, ele pela sua fluidez, pela sua lógica aleatória, ele é violento, ele é descontínuo, ele é combativo, né? Ele é um perigo para o desejo da verdade, ele é um perigo para a vontade da ordem, a vontade de verdade, né? Então, por isso, a grande paranoia de controlá-lo, né? E entendendo que discurso e realidade, na nossa concepção que a gente vem trabalhando, são conjuntamente. Lembrando Bourdieu, não se pode separar o real da representação do real. Então, o discurso é fundamental como prática. Ok? Já volto.